errado, não. Acho que a maioria de nós passamos por isso. Muitos vieram no amor, mas muitos vieram na dor. E ficamos muito tempo prisioneiros, né? João 8,36 fala assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus. Só através dele que nós podemos ser libertos, curados, sarados, transformados. E foi um momento de Páscoa que Jesus proporcionou a maior libertação para as nossas vidas, nos permitindo ter uma esperança renovada, uma nova vida, através de sua morte e ressurreição. Mas foi surpreendente, pois o que era para ser o fim foi só o começo. Não é verdade? Todos acharam que era o fim. Quando Jesus morreu, foi crucificado, muitos acharam que era o fim, mas era só o começo de algo novo nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. João 11, 25, 26 fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quem crê nisso? Amém, glória a Deus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é quem nos dá esperança. Ele é quem nos transforma. Sem Jesus, quem nós éramos? Sem a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quem nós éramos? E hoje eu vou falar um pouco sobre a grande jornada, né, de libertação do povo de Israel, até chegar em Jesus. O povo ele ficou cativo ali no Egito, de Moisés até Jesus, foram 1430 anos. O povo ficou cativo 400 anos ali no Egito, sendo oprimido pelo faraó, sendo humilhado. E quantos de nós, né, trazendo para as nossas vidas, nós não estávamos vivendo isso, sendo cativos, humilhados, pressionados por Satanás, e não conseguíamos sair. Sabe, o povo ficou no Egito esse período por permissão de Deus mesmo. Mas muitas vezes, Deus, eu sempre falo isso, Deus ele nos dá o livre-arbítrio de escolha para a gente seguir do lado certo ou do lado errado. E muitas vezes a gente escolhe caminhar num lado totalmente oposto ao desejo de Deus, oposto àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E vivemos assim, aprisionados, não conseguimos sair daquela roda, daquele lugar, né? E o que é a Páscoa? O que representa a Páscoa para os cristãos? A Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. Amém? Você precisa ter esse entendimento do que é a Páscoa, o que ela representa para a tua vida como cristão. A palavra Páscoa vem do original hebraico Pessah, significa passagem ou transição, passar por cima, passar ou saltar. E lá no Velho Testamento, nós temos a primeira Páscoa no Êxodo. Vamos voltar um pouquinho, todo mundo conhece a história de José, não conhece? José do Egito, amém? José, ele ficou no Egito muito tempo. Deus levantou ele ali para que ele pudesse ser aquele direcionado por Deus para suprir a necessidade do povo naquele período, um tempo que houve uma seca. Então Deus levanta José, e aí José, ele é levantado governador ali no Egito. Ele ajudou todos os israelitas a não passarem um tempo de fome, porque foi uma grande seca que teve naquela época. Então Deus deu estratégia para ele, para que ele fosse um libertador naquela época. Mas
Passado esse tempo, José, ele morre. O faraó é outro. E agora ele oprime o povo a um trabalho escravo, a um momento sacrificial ao povo, e levanta Moisés, para que Moisés ele possa dar continuidade no propósito de Deus, para que um dia eu e você pudéssemos estar aqui. Amém? Então Israel foi escravo por 400 anos ali no Egito. Mas Deus levanta Moisés para tirar seu povo dali da escravidão. Assim ele envia o quê? 9 pragas, 10 pragas. Eu vou falar de 9 aqui, amém? 10 pragas sobre o Egito. Ele transforma a água em sangue, uma invasão de rãs, piolhos, mosca, morte de rebanhos, feridas, granizo, gafanhotos, o céu em trevas. Por quê? Porque Faraó ele não queria libertar o povo. Então Deus ele começa a trazer algumas pragas ali para que Faraó pudesse se arrepender do que ele estava fazendo e libertar o povo. E muitas vezes a gente está nessa condição, sabe? Satanás ele invade as nossas vidas, trazendo tantas, vou usar esse termo, tantas pragas, para que a gente não saia daquela condição, para que a gente fique anos e anos e anos naquela condição. Então, o povo fica ali 400 anos, 430 anos, mais exato, vivendo aquela opressão. E lá em Êxodo 11, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. A gente vai falar da 10ª praga. Êxodo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui, e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvido, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem daquele lugar. Então, Deus ele endurece o coração de Faraó, para que ele não permita mesmo que o povo saia daquela condição. Por quê? Porque Deus ele tinha um propósito através da vida de Moisés, para que o povo fosse libertado. Sabe, Faraó era um cara orgulhoso, era um cara ambicioso, era um cara que tinha o ego lá em cima, então ele não se rendia. Houve 9 pragas, e ele não se rendia, ele não abria mão
do povo. Mas Deus, Ele é a perfeição, amém? Deus, Ele é a perfeição, porque não há um problema que Deus não possa resolver, não há uma situação que Deus não possa intervir, não há uma situação que Deus não possa mudar a história. Então Deus levanta ali Moisés. Moisés, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, a humilhação que o povo passava, a condição ali de sacrifício mesmo, que o povo hebreu estava vivendo. Mas Deus vem e fala assim: vamos lá, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa jornada, eu vou trazer esperança para o meu povo, para que ele possa continuar a jornada, para que ele chegue na terra prometida, para que ele viva as coisas que um dia eu sonhei para eles, amém? Eu quero te falar aqui hoje que Deus tem sonhos e projetos sobre a tua vida. Eu estou trazendo essa palavra refletindo sobre a Páscoa, explicando aqui um pouco aquilo que Deus fez e o que ela representa para nós, nas nossas vidas, mas eu quero que você pense também na tua vida atual, amém? Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Talvez você ainda não se desprendeu e ainda está no Egito, talvez você saiu do Egito, mas o Egito ainda está em você, amém? Muitas vezes a gente sai do Egito, mas o Egito ainda permanece em nós. Então permita que Deus, Ele possa tocar na tua vida, Ele possa direcionar, Ele possa usar alguns Moisés no meio da tua jornada, para te ajudar, para te instruir, para te direcionar, para te dar um caminho, para te dar um destino, para te posicionar. Amém? Amém? Tá dando para entender aí? Então vamos lá. Então Deus institui a Páscoa. Amém? 12, do 1 ao 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial. Fala aí para o teu irmão, um memorial, que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como a festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo.
para sempre. Amém? Aqui Deus institui a Páscoa. Sabe, muito do que se fala aqui prediz a vinda de Jesus. Simbolicamente aqui, no Velho Testamento, a gente está falando de um animal, de um cabrito, de um cordeiro, sem mácula, sem manchas, do sangue vertido, mas lá na frente predizia a vida de Jesus, para que eu e você pudessem ser transformados. Então Deus, Ele decreta, amém? Ele fala, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão para sempre. Essa é a primeira Páscoa, essa é a Páscoa do Senhor, essa é a Páscoa que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Então, foram mortos os primogênitos dos egípcios, até animais, porém os hebreus foram poupados, pois fizeram o que Deus ordenara. Então eles passaram pelos umbrais, pelas paredes, o sangue daqueles cabritos, fizeram o que Deus, eles obedeceram, amém? Deus aqui, Ele está fazendo algo muito especial, porque Ele fala assim, para Faraó, já que você não quer me obedecer, já que você não quer conceder que meu povo saia, então eu vou mexer com a tua descendência, porque Deus ele fala assim, mata todos os primogênitos, Ele está acabando, Ele está extinguindo as gerações de Faraó, amém? E sabe o que Satanás quer nas nossas vidas? É acabar com a nossa posteridade, amém? Aqueles que virão das nossas raízes, os nossos filhos, é isso que Satanás quer, os teus netos, amém? Então a Páscoa, ela representa em nossas vidas o resgate, amém? A libertação de você estar sendo cativo no mundo, essa é a representação. O Egito, ele representa isso. Então, nessa semana, a próxima semana, sem ser essa que vem, a próxima, a gente vai estar comemorando a Páscoa. Mas que você possa ter esse entendimento do que é a Páscoa verdadeiramente, dentro do teu coração. Não é apenas uma data comercial que vende ovos de Páscoa, que isso foi instituído por uma cultura pagã. Não estou te reprimindo de comer chocolate ou de ovo de Páscoa, amém? Que eu também amo, gosto, adoro, amém? Mas você precisa entender o que é a Páscoa na tua vida, amém? E isso é muito importante. Então, após a 10ª praga, Faraó ele decide libertar o povo de Israel, dando início ao êxodo de Israel para a terra prometida. Está lá no 12, do 29 ao 31, depois você lê, amém? Então, Faraó ele pega e muda de ideia. Depois do quê? Depois de Deus exterminar todos os primogênitos daquela terra. Aí ele mudou de ideia, precisou sacrificar para que ele pudesse libertar o povo. E muitas vezes a gente prefere o sacrifício, amém? Muitas vezes a gente prefere sacrificar algo do que permitir que Deus entre nas nossas vidas no amor, Eu fui um desses, amém? Eu preferi sacrificar muitas coisas, fui até o fundo do poço, não permitindo o que Deus estava me oferecendo naquele momento. E muitas vezes nós somos assim. Mas Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus ele só estava preparando o caminho para aquilo que viria, para aquilo que um dia nos alcançaria. Isso não tem preço. Eu
gosto muito do tema família, eu gosto muito de falar de posteridade, eu gosto muito de falar de geração. E você já imaginou você ser roubado e você não conseguir ver as tuas próximas gerações vivendo as promessas de Deus que você tem na tua vida, aquilo que um dia Deus derramou sobre a tua vida? Isso é algo que acho que choca, né? Choca com as nossas vidas, choca com os nossos pensamentos. Egito, lugar onde estava o povo de Deus, é símbolo de escravidão e domínio. Amém? Deus, Ele permitiu que o povo fosse liberto. Pare de deixar ser dominado. Amém? Muitas vezes por espíritos malignos que nos tiram da presença do Senhor. Ah, Cláudio, mas você é perfeito? Não, eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado a manutenção da minha santificação. Amém? É difícil a gente manter, né? Porque todo dia a gente erra, a gente não é perfeito. Eu só estou querendo mostrar que é para que você não desista, amém, de caminhar com Deus, de caminhar com Jesus, porque no final é vida, no final não é morte, no final é vida, no final é bênção. Sabe, muitas vezes, enquanto estamos no Egito, Deus fala conosco para a gente. O Egito, ele tem dois significados, amém? Ele tem ali a parte de escravidão, mas também muitas vezes no Egito é o momento onde Deus vai te dar a estratégia para que você possa sair daquele lugar. Vai te dar uma rota, vai traçar rotas na tua vida, vai te dar escape. E geralmente Ele envia um Moisés para te guiar nesse trajeto. Talvez nós hoje somos Moisés na vida de muitas pessoas. Nós somos aqueles que Deus tem levantado para que a gente possa direcionar, para que essa pessoa possa sair do Egito, possa sair ali da escravidão. Às vezes com o teu testemunho, às vezes nas tuas ações. Eu sempre falo, o teu testemunho é uma arma. E você tem que estar sensível. Sabe por quê? Porque quando você parar de falar do teu testemunho, está tendo alguma coisa errada na tua vida. Teu testemunho é a arma mais poderosa que você tem. Através do teu testemunho, você vai ser um Moisés na vida de outras pessoas, libertando, curando, restaurando, salvando. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, aqui da igreja, por vídeo, e ele falou assim, sabe aquele cara que eu viajei há 3 anos atrás lá, tal? Eu falei, sei, que ele ficava me chamando de pastorzão, tal. Eu falei, sei. Cara, o cara se converteu, olha lá, de uma viagem, foi plantando uma semente, o cara hoje está convertido. O cara que estava bebendo, estava todo errado, né? E aí nós temos na primeira Páscoa 3 simbolismos na primeira Páscoa. Pães asmos, sem fermento. O fermento atrapalharia a saída do povo devido ao tempo que a massa levaria para ficar pronta. Então, ela deveria ser pura. Lá na frente, tem uma passagem que fala do fermento, que muito fermento estraga toda a massa. Está falando de Jesus. Está falando que Jesus ele não tinha fermento, ele era a massa pura. Amém? Então aqui, Deus ele dá estratégia, ele fala assim, ó, vocês vão sair do cativeiro, vai ser rápido, então assam o pão sem fermento, porque não vai dar tempo para a massa curar.
2, ervas amargas, para lembrar o povo do sofrimento no cativeiro. Sabe, quando você sair do cativeiro, você tem que lembrar das amarguras que um dia você viveu, estando dentro do cativeiro, estando ali sendo aprisionado. Então as ervas serviam para que o povo lembrasse que lá no Egito eles estavam vivendo um momento de opressão, de dor. O gosto amargo, ele lembra as consequências do pecado. O cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado, comido, mas sem nenhum osso quebrado. E seu sangue passado nas portas das casas, ou seja, o sangue do cordeiro evitaria a morte dos filhos de Israel. É a representação daquele que viria, de Jesus. João 19,36 fala assim: pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus. A Páscoa judaica, ela tem a sua origem no Egito e não em Canaã, porque depois o povo vai para Canaã, mas não dá para sair do Egito sem que a Páscoa tenha acontecido, amém? A Páscoa, ela foi comemorada antes do povo sair do Egito. Por quê? Porque já era certo que Faraó ia liberar o povo, amém? Então comemore, amém? A Páscoa esse ano de uma maneira diferente, comemore, sabendo que tudo aquilo que talvez você tenha colocado nos teus pedidos de oração, para que aconteça na tua vida, seja doença, seja o teu casamento, já vai acontecer, já está acontecendo, porque Deus, ele é fiel, amém? Porque o sangue dele um dia foi vertido naquela cruz, por mim e por você. No Egito, a Páscoa é libertadora. Em Canaã, ela é comemorativa. A segunda Páscoa, ela é comemorativa, amém? Mesmo sabendo que Jesus ia morrer naquela cruz, mas era motivo de comemoração, porque o véu ia ser rasgado. Ele estava morrendo por mim e por você, para que eu e você pudesse ser salvo, para que a palavra dele pudesse ser cumprida. E a segunda Páscoa do Novo Testamento, Jesus, ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer, que ele ia ter que, ele ia se render. Não eram os guardas que iriam prender ele de surpresa, ele já sabia passo a passo do que iria acontecer. Então ele pede para os discípulos que preparassem a Páscoa judaica. Marcos 12, do 14 ao 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, já não havia mais o cordeiro pascal, amém? O cordeiro pascal agora seria Jesus. E essa passagem ela é muito linda, porque todos os discípulos sentariam à mesa com Jesus. Então, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos?
ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparatórios para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A segunda Páscoa. Já não tinha um cordeiro, já não era um animal, mas era Jesus se entregando, amém? Por mim e por você. Sabe, enquanto eles comiam ali, ele mostrou o real significado da Páscoa. Jesus também os orientou a realizar uma nova simbologia, que deveria ser feita até o seu retorno em memória dele. Jesus instituiu a nova celebração da Páscoa usando 2 itens principais, pão e vinho, pois o cordeiro que era ele seria sacrificado uma única vez. A Páscoa então não seria mais celebrada em festividades anuais, mas sempre que houvesse comunhão entre seus discípulos. O pão da vida é o corpo de Cristo, alimento puro e eterno, que se não fosse entregue, não alimentaria a esperança dos que querem sair da escravidão. Sabe, Jesus é o pão da vida. Agora, já não tinha uma representação de um pão asmo, mas Jesus era o pão da vida naquela mesa. 1 Coríntios 5, 7, 8 fala assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Deus institui a primeira ceia, a primeira Páscoa, lá atrás, no Antigo Testamento, e Ele pede para fazer o pão sem fermento, mas no Novo Testamento, o pão sem fermento, ele representa as nossas vestes limpas, amém? O fermento, ele estraga a massa, o pecado, ele estraga os nossos corpos, ele estraga a nossa vida. Vinho, o sangue do Cordeiro de Deus, que sela a nova aliança, derramado para o perdão real dos pecados. Não é de sangue animal para perdão simbólico, mas do sangue santo e infinito em valor. Já não é mais o sangue de um animal, mas é o sangue de Cristo que um dia morreu naquela cruz por mim e por você. Seu sangue escorreu não sobre os umbrais da madeira de portas, mas sobre a madeira da cruz, para desviar a morte eterna de todos os que nele crê. Já não é o sangue nos umbrais das casas, mas é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a Páscoa, essa é a real Páscoa. E Jesus, ele era
o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem defeito, sem nenhum osso quebrado, o Filho de Deus. Sabe, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa celebra a passagem de uma vida para a outra. A Páscoa, ela representa a tua mudança de vida em Jesus. A Páscoa, ela representa o teu passo de fé na tua vida. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por 3 dias, até sua ressurreição. E o dia mais importante das nossas vidas é a passagem da vida para a morte e da morte para a vida, novamente, que Jesus realizou por Ele mesmo. Lucas 24, do 1 a 8, eu já estou terminando, amém? No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres, depois que Jesus foi crucificado, foi morto e foi colocado dentro de um sepulcro, foi chicoteado, foi esmagado, uma morte de cruz, uma morte pesada por mim e por você. Ele pagou o preço dos nossos pecados. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. E muitos falam assim: eu não creio que Jesus ressuscitou. Eu não creio que Jesus realmente andou no meio dos discípulos depois que ressuscitou. Você imagina, naquela época um sepulcro, eles colocavam uma pedra de 2 toneladas na frente do sepulcro. Como um homem que foi chicoteado, um homem que foi esmagado, um homem que foi pregado às suas mãos, que sofreu uma morte mais dolorosa possível, ele iria conseguir tirar aquela pedra e voltar a andar normal? Não é natural, é sobrenatural. E tem gente que não crê. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, 2 anjos, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram a todas essas coisas aos apóstolos e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A Páscoa é uma jornada de libertação, é uma celebração da passagem da morte para a vida. É uma lembrança de que Jesus é a nossa passagem para a vida eterna. Que possamos refletir sobre a Páscoa e nos comprometer com Jesus, o Filho de Deus que nos libertou da escravidão do pecado. Ele foi ungido, sepultado por José de Arimateia, ressuscitou dos mortos, apareceu para muitas pessoas durante 40 dias, ele apareceu para mais ou menos 500 pessoas por 40 dias, depois da sua morte e na sua ressurreição, ascendeu aos céus e sentou-se à direita do Pai. Essa é a verdadeira Páscoa, amém? É a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é aquele que um dia pagou um preço pelos nossos pecados. Que você possa sair daqui essa noite refletindo e entendendo um pouco do que é realmente a Páscoa. É a minha e a tua libertação. A Páscoa ela representa nas nossas vidas a nossa libertação, pelo um preço muito caro que foi pago naquela cruz, pelo sangue de Jesus naquela cruz. E hoje Ele está aqui nesse lugar, amém? Com os braços abertos, para que você se assente à mesa com Ele, e possa cear essa noite com Ele, amém? E que a tua Páscoa daqui 2 semanas, ela possa ser totalmente diferente das Páscoas que um dia você passou, sem o entendimento de quem Jesus é, sem o entendimento que a Páscoa é o sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo por mim e por você. Amém? Deu para entender? Feche os teus olhos, amém? Hoje é uma noite especial e nós vamos nos assentar à mesa com Jesus. Sabe, aquele que um dia ele foi morto, crucificado, sepultado, e muitos não acreditaram que ele ressuscitou. Muitos judeus não acreditam que Jesus ressuscitou, acham que o corpo dele foi carregado por alguns e escondido, ou ele fugiu. Não creem no que a palavra de Deus fala. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, talvez aquilo que você pensa ou entende, que realmente Jesus não existe, que Ele não é real, cai por terra. Porque sabe quantos de nós estávamos escravizados, estávamos para morrer verdadeiramente, espiritualmente e fisicamente. Quantos de nós tivemos um encontro tão verdadeiro com Jesus, que mudou a nossa história do dia para a noite? Eu não sei se você está aqui pela primeira vez e talvez você não creia em Jesus. Mas quem te fala aqui estava no fundo do poço há 17 anos. E Jesus me estendeu a mão. Se não fosse Ele, eu estava morto. E muitos aqui, porque nós estávamos atolados no pecado. E Jesus, Ele concedeu. Ele nos amou.
de maneira tão especial e nos libertou, assim como Ele fez com o povo lá no Egito. Mas já não precisava de um animal ser sacrificado, Ele foi o próprio sacrifício, o sangue dele vertido. Sabe, ter experiências com Jesus é algo maravilhoso. Eu já tive muitas experiências com Jesus sobrenaturais. E não tem preço. Já que eu usei muita droga, fiquei muito louco com muita coisa. Mas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, não tem nada igual. É sobrenatural. Jesus, Ele nos abraça, Jesus, Ele nos impacta com o seu amor, com a sua fidelidade. E muitas vezes nós continuamos errando, falhando, mas Jesus, Ele é misericordioso, mas é juiz também, Ele vem com juízo também. E talvez hoje é a oportunidade que você tem de caminhar com Jesus. Se você entrou aqui pela primeira vez e quer caminhar com Jesus, levanta a tua mão. Não se envergonhe, amém? A gente vai sentar à mesa com Ele, independente de você aceitar ou não a Jesus. O cálice e o pão, que é o corpo dele moído naquela cruz, e o sangue dele representado com suco de uva, você pode tomar também da mesma forma, porque Ele te ama. Ah, Cláudio, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber. Cara, vem do jeito que você está. Um dia eu entrei por essas portas, viciado de cocaína há mais de 20 anos, com casamento destruído, falido, desesperado, doido para tirar a minha vida. Mas Jesus, Ele me amou. Jesus, Ele me amou de uma maneira tão especial. Colocou Moisés no meu caminho, alguns Moisés no meu caminho, para que eu pudesse sair daquela condição. Ele não me cobrou nada, Ele não falou assim, vem perfeito. Não, vem do jeito que você está. É do jeito que você está. Se você é essa pessoa, nós estamos todos de olhos fechados, amém? E se você quer aceitar Jesus, coloca a mão no teu coração, levanta a tua mão. Sabe, levantar a mão é sinal de nos render mesmo, de rendição, para que Ele possa entrar nas nossas vidas. Eu sei que Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Por isso Ele te trouxe aqui essa noite. Se você é essa pessoa, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito. Como Senhor e Redentor da minha vida. Como Senhor e Redentor da minha vida. Muda minha história. Muda minha história. Me tira do lamaçal do pecado. Do lamaçal do Me pecado. tira do cativeiro. Me tira do cativeiro. Me tira do Egito, Senhor. Me tira do Egito, Senhor. Que eu possa caminhar contigo. Que eu possa caminhar contigo. Que tu possa perdoar os meus pecados. Que eu possa perdoar os meus pecados. Que eu possa ter um futuro. Que eu possa ter, que eu possa ter esperança. Que eu possa ter esperança. Naquilo que eu ainda não consigo enxergar. Naquilo que eu ainda não consigo enxergar. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E Salvador da minha vida. E Salvador da Escreve minha vida. meu nome. Escreve no meu livro nome. Da vida. No livro da vida. E que eu possa estar contigo. E que eu possa estar contigo. Toda a eternidade. Toda a eternidade. Amém. 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 A gente vai tocar um louvor e os diáconos vão servir a ceia. E se você não entendeu nada dessa palavra,
que você possa ter o entendimento que Jesus um dia Ele morreu por mim e por você, e ressuscitou, e hoje Ele está vivo, Ele vai se assentar contigo, amém? À mesa, independente da tua condição, independente do que você tem feito, Ele não te rejeita, amém? Você pode se assentar com Ele, os diáconos vão servir a ceia e você pode ir ficando de pé, e já vai orando, fazendo uma reflexão daquilo que você tem vivido, amém? Porque esse é um momento de comunhão com Deus, amém?
Todos pegaram? Todos pegaram? Pegaram? Alguém não pegou e quer pegar? Quer? Ó, tem uma pessoa ali. Alguém mais não pegou e quer pegar? Tem outra ali. Independente da tua condição, amém? Você pode se assentar à mesa com Jesus, amém? Você possa refletir, amém, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que você tem vivido, e que você possa celebrar, amém, essa data, porque é um memorial na tua vida. A Páscoa, ela não é mais anual, amém? Mas a Páscoa é todo dia. A Páscoa na tua vida é todo mês, quando nós nos reunimos aqui. A nova aliança, ela representa a comunhão, amém? Nas nossas vidas com Deus. A gente erra, a gente é falho. Peça perdão a Deus e continue caminhando com Ele, mas não desista dEle, porque Ele nunca vai desistir de você, independente do que você faça. Sabe, eu fiquei muitos anos no Renovo, no antigo Renovo, no que era o NV, e eu achava que eu era louco, porque ali tratava de todo tipo de dependência, compulsividades. Só que tinha dia que eu ia ministrar algumas pessoas e eu falava: meu Deus, fizeram coisas muito piores que eu. Mas eu sempre falava: cara, Jesus te ama, independente do que você fez, independente do que você viveu no teu passado, independente das tuas dores, Jesus te ama. Jesus te ama. E essa é uma noite especial, amém? É a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios 11, 23 a 29 fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Nós estamos aqui em memória de Jesus, pelo sacrifício vivo dele por mim e por você. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então ele te dá a oportunidade de você se examinar, amém? De você melhorar, de você se restaurar, amém? Estamos juntos, igreja? Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu consagro esses elementos, Pai, teu corpo representado por esse pedacinho de pão, Pai,
teu corpo que foi chicoteado, foi cortado, foi tão machucado naquela cruz, Pai. E o teu sangue aqui representando esse suco de uva, Senhor. O teu sangue derramado naquele madeiro, Pai. Nós consagramos esses elementos a Ti, Pai. E obrigado por um dia Tu ter se sacrificado, mesmo sendo Deus. Tu se fez homem, Pai, para que cada um de nós aqui pudéssemos ser salvos, Pai, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Obrigado, Jesus. E juntos comemos. Pega o teu cálice, se você não quiser trocar, não troca, mas brinda com a pessoa que está do teu lado e fala assim, que a minha e a sua jornada de libertação, ela possa ser eterna, em Jesus Cristo. Amém? Bebamos. Amém? Glória a Deus. Se alegre por se assentar à mesa com Jesus hoje. Aplauda o nome dEle, glorifique o nome dEle, sabe? Fale palavras de amor a Ele agora, nesse momento, porque um dia Ele morreu por mim e por você, e por isso que nós estamos aqui. Essa é a nova aliança, é a aliança da comunhão, é a aliança de Deus conosco, amém? Jesus te ama. Você é amado por Jesus. Que você possa sair daqui sabendo que você é amado por Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua autoridade sobre as nossas vidas, Pai, que nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor, Pai. Nós glorificamos o Teu nome por quem Tu és, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigado por um dia derramar o Teu sangue vertido naquela cruz, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos restaurar. Nós Te agradecemos, Senhor, que cada um aqui possa ter um resto de semana abençoado, que cada um aqui possa refletir diante dessa palavra, Senhor, Pai, que cada um aqui possa, em nome de Jesus, Pai, continuar sendo usado por Ti. E aqueles que Te aceitaram pela primeira vez, Senhor, que Tu dê experiências a esses sobrenaturais, Pai, assim como Tu tem me dado a cada dia, Senhor, Pai, assim como Tu um dia me impactou a minha vida, Senhor, de maneira especial, Senhor, que Tu possa abençoar cada um desses, Deus, em nome de Jesus. É assim que eu oro e abençoo cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dê um abraço no irmão que está aí do teu lado. Fala para ele, eu te amo em Jesus. Eu sei que vocês não gostam disso.